Eu vou fazer 80 anos em novembro. Eu sou uma das literatas mais importantes do mundo. Já escrevi romance, já escrevi contos, já escrevi ensaios e tenho uma tese na área dos estudos literários e tenho uma pele negra, bem marcante. Quem sou eu, Ruth? Angela Davis. Não, é próxima, a idade é bem próxima, se eu não me engano, mas não sou a Angela Davis. Então só pode ser ela. Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, uma das nossas escritoras mais importantes do mundo. Eu sou escritor, sou filósofo, ambientalista e sou uma das principais lideranças indígenas no Brasil. Quem eu sou, Victor? Daniel Munduruku? Não, um pouco mais velho. Ah, então eu acho que é o Ailton Krenak? Isso mesmo, Ailton Krenak. Olá, sejam bem-vindos todas as pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube. E estamos de volta com o nosso Justamente, que conta com o apoio do DELO, que é um programa de extensão que eu coordeno na Universidade Federal do Acre. E DELO significa Dissidências Epistemológicas nas Linguagens e Literaturas da UFAC. Eu sou Ruth Borges, vou estar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cis, de pele parda, 1,75 m, tenho cabelos cacheados. Hoje eu estou aqui usando ele preso, um coque. Tenho um cordãozinho, estou vestindo uma blusa branca com os cílios aqui na frente. Atrás de mim tem uma estante na cor azul, com vários livros e uma parede na cor branca. E eu sou Victor Santiago, eu sou um homem cis, sou gay, tenho 1,76 m, tenho o cabelo cacheado, que está num corte mais ou menos no estilo moicano. Uso óculos de grau, tenho barba, a barba é um pouco grisalha, e hoje eu tenho a pele branca e estou usando uma camisa quadriculada com um corte V. No centro da camisa está escrito London, Londres, e estou usando uma calça bag, que é uma calça mais solta no corpo. E atrás de mim tem uma estante verde, com vários livros que me acompanham. É sempre uma questão. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre por que pesquisamos, de onde que nascem as nossas inquietações, a pesquisa, a ciência, tudo que nasce a partir dessa inquietação, e a gente trouxe essa conversa a partir das nossas pesquisas, mestrado, experiência na graduação, doutorado também, e é muito bom estar de volta aqui com vocês. Sim, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre identidade, né? Foi um tema sobre o qual nós debatemos bastante semana passada, falamos um pouco sobre a nossa formação, de onde nós viemos, e a gente acha, né, que faz muito sentido falar um pouco sobre construções identitárias ou sobre identificações, justamente para pensar esses lugares de onde nós viemos, como nós construímos nossa identidade, realmente refletir sobre questões sociais, culturais, históricas. Afinal, as construções sociais afetam ou não afetam quem nós somos? Quem nós somos de verdade? Existe uma essência do ser ou não? A gente já nasce com esse eu formado ou é o ambiente que ajuda a formá-lo? Ou são as duas coisas? E a gente vai partir também aqui da identidade não única, pronta, imutável, mas de toda essa construção. Victor vai trazer também aí algumas implicações para a gente pensar aqui um pouquinho, então eu acho que casa bastante, como você falou, com o episódio anterior, porque se hoje eu sou Ruth Borges, tenho orgulho do meu cabelo, se eu consigo falar que eu sou uma mulher parda e não uma mulher amarela, como por tanto tempo eu marcava lá, é porque hoje eu já tenho não uma identidade, mas as minhas identidades aí, e não definidas também, porque daqui 2 anos
coisas que eu vou falar aqui podem não fazer sentido, a roupa que eu tô vestindo pode não fazer sentido. Então é muito legal a gente continuar, porque é uma continuação mesmo da conversa do episódio anterior, partindo dessas identidades. E aí, memória, resistência e tudo que faz parte aí dessa grande questão. Perfeito. E se você ainda não nos acompanha aí nas nossas redes sociais, segue a gente aqui no canal do YouTube, também no nosso canal lá no Instagram, no TikTok também, para você ficar por dentro aí de todas as novidades, o lançamento de episódios, sugestões também que a gente vai estar trazendo aí para você. E fica com a gente até o final desse episódio, que a gente vai estar aqui trazendo uma novidade também. É isso aí. Bom, então, afinal, como podemos definir a nossa identidade? Como nós podemos afirmar quem nós somos em relação a tudo que acontece ao nosso entorno? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, até porque ninguém é uma coisa só. Justamente. Bom, Ruth, pensando para o nosso episódio de hoje, uma das coisas que eu pensei muito foi sobre a minha infância. Porque eu me chamo Vitor, e quando eu estava estudando, relendo alguns textos, eu lembrei, não que eu não lembre com frequência, porque a minha mãe ela faz questão de lembrar, mas especificamente ontem, sozinho, lendo, eu lembrei que a minha mãe, ela sempre, desde que eu era pequena, minha mãe me contava a história porque ela escolheu o meu nome, Vitor. Já passou por Vinícius, passou por José Vitor, João Vitor, já chegaram a pensar em Pedro, mas de alguma forma Vitor estava ali no horizonte da minha mãe. E além da minha mãe não gostar de nomes longos, porque a minha mãe odeia apelidos, então ela gosta de nome pequenininho, então Vitor, ali pequeno, 2 sílabas e tal. Mas uma coisa que a minha mãe sempre falava, antes de eu fazer uma prova, ir para a escola, antes do vestibular, quando o meu primeiro dia de aula na faculdade, enfim, ela sempre fala, meu filho, não se esqueça porque eu te dei esse nome, porque você é um vencedor. Então eu acho que a minha formação identitária, de alguma forma, passa por esse lugar que a gente pode elaborar aqui. Eu não estou dizendo que é positivo nem negativo, eu só leio como positivo. Da minha mãe falar assim, não, você é um vencedor e você vai conseguir o que você quer, né? E isso ficou na minha cabeça e até hoje, eu já adulto, por exemplo, quando eu fui fazer o concurso para a UFAC, a minha mãe fez a mesma coisa. Meu filho, você é um vencedor. E eu passei no concurso e tal. Então, sempre que eu passo por alguma situação adversa, ou quando eu tô triste, pensativo, eu penso, não, eu sou um vencedor, eu vou conseguir. Claro, a gente pode esbarrar naquele lugar do vencedor que faz de tudo contra tudo e todos, então nós não somos invencíveis, então não é nesse lugar do invencível. Eu nunca entendi de forma diferente disso, e eu acho que a minha mãe também não. É vencedor do tipo, tudo que você tentar fazer, se você se dedicar, você vai conseguir porque você é um vencedor, então isso ficou no meu imaginário e eu acho que a gente pode começar daí. O que você acha? E como foi pra você, assim, na sua infância? Eu fiquei pensando porque é a primeira vez que eu escuto, assim, então é bonito também, porque isso faz parte da construção do Victor, essa questão familiar, essa questão da mãe aí no centro. Então, pra mim, a gente sempre fala que em muitas coisas, assim, a gente é bem parecido, porque eu já venho desse lugar que eu tenho uma figura feminina muito forte, que é a Dona Alzira, minha avó, que me criou aí. Então, de onde eu venho era assim, era difícil pensar onde que eu ia estar. É tanto que eu tenho uma dificuldade, no meu aniversário desse ano, eu até fiquei pensando sobre isso. Eu não lembro dos sonhos assim que eu tinha quando eu tivesse essa idade, onde que eu queria estar, o que eu queria ter, que era difícil. Era meio que um dia de cada vez. Amanhã a gente tá vivo, então vamos vencer o amanhã, o hoje, e assim vai. Então, pra mim, hoje eu penso assim, quem é a Ruth?
a Ruth, ela não é sozinha, ela é a construção principalmente de mulheres fortes, incríveis, minha avó, minha irmã, amigas que eu tenho, tias incríveis que eu tenho, e além de tudo isso, a Ruth também é um compilado de passado, de luta, perdas também, dias difíceis, e quando tu tava falando, eu pensando assim, eu não tenho grandes lembranças da minha infância, mas também o que rolou ali, tudo que eu passei me constituiu e me constitui quem eu sou hoje, porque como eu falei, eu acredito muito no Szinho ali, identidades. Então a Ruth, ela é esse compilado, e aí como eu até falei, quando eu tava pensando ontem sobre a conversa que a gente ia ter hoje, eu fiquei pensando assim, hoje eu tenho orgulho de falar, eu sou uma mulher de pele parda. Queria até ser retinta, mas por muito tempo eu não tinha pessoas que fossem ali minha referência. Então, lembrando que até parte da minha formação ali na escola, eu colocava que eu era amarela. Porque eu ficava, não, eu não sou negra, mas também não sou branca. E aí hoje, quando eu já me empodero assim pra falar, no mestrado, eu ouvi de professor, mas você não é parda, não. E é bom quando a gente tem essa força para defender as nossas identidades. Então a Ruth, ela é uma pessoa que ela tem fé, que ela tem crenças, que ela tem orgulho de onde que eu tô, sem grandes arrependimentos. Eu acho que isso que é legal que a gente vai conversar aqui hoje. Será que a gente por exemplo, a nossa formação? Então a gente até fez aquela brincadeira no início aqui da conversa. Será que quem define a Ruth é a formação? Quem define o Victor é o título de doutor que ele tem? Ou é a profissão que ele é professor? Ou é as obras que ele lê, as obras que ele escreve, os amigos que ele tem, os espaços que ele frequenta? O que define essa nossa identidade? Acho que os pontos que você levantou são importantíssimos, né? Porque, afinal, a identidade, ela é destino ou ela é um processo? Porque então, vamos imaginar assim, será que toda pessoa que se chama Vitor tem a mesma forma de enxergar esse nome, por exemplo? Né? Ou então, será que toda pessoa que tem uma mãe chamada Alzira, no caso, minha mãe é a mãe Lourdinha, Dona Lourdinha. Então, a gente vai hoje, né, destrinchando isso, porque só hoje, isso que você falou da força, né, de a gente saber quem nós somos, de onde nós viemos. Quando eu era adolescente, ali, tipo, nos 12, 15 anos, chegou uma fase que eu tinha vergonha de dizer de onde eu vim. Quando eu ia pra escola, eu fui uma criança que sofreu muito bullying na escola. Eu tenho um histórico de bullying forte mesmo, tanto assédio moral quanto físico, né? Então eu sofri muito bullying. E um dos bullying que eu sofria era por ser da favela, né? E mesmo eu estudando numa escola pública, no pé do morro, de um outro morro, né? Eu sou do Pavãozinho e eu estudava numa escola pública que ficava perto do Chapéu Mangueira, que fica no Leme, no Rio de Janeiro. Então, por muito tempo, eu não olhava para a favela como uma identidade. Eu só imaginava como um lugar de onde eu vinha. Então, de um lugar, pelo menos na minha realidade, muito pobre. E por muito tempo, eu comecei a olhar para a favela como um destino. É como se o meu sonho fosse limitado. Eu só posso ir até aqui. Eu só posso fazer isso aqui. Eu nunca vou ser rico, então o meu sonho era, um dia eu vou ter uma casa, eu vou alugar uma casa perto de tal lugar. Eu não sonhava muito alto. Eu imaginava que eu ia ter uma casa ali. Então eu vou ter uma casa que vai ser um puxadinho da casa da família, porque as coisas vão acontecendo meio que assim, então o sonho fica limitado. Então só hoje é que eu consigo olhar para essa identidade favelada e entender hoje, então eu tô meio que num processo de entender essa identidade favelada, porque eu já ouvi de várias pessoas, até colegas, assim, que não têm a mesma realidade que eu, que falam, não, esquece isso, você não é mais favelado, você já saiu de lá. Só que aí essa frase ficou na minha cabeça e eu comecei a pensar assim, mas é a minha memória.
eu vou apagar a minha infância inteira, eu vou apagar a minha adolescência inteira pra dizer, você não é mais de lá. Então eu dizer que eu não sou mais de lá, eu tô apagando as minhas memórias de infância. Né? Então é só a partir daqui que eu vou constituir quem eu sou? Sim. E é legal porque a gente traz sobre essa questão também que tu trouxe, que faz parte aqui da nossa conversa, sobre essa questão de memória. Uhum. Porque a memória também é uma constituição aí, uma construção das nossas identidades. E é muito louco como que a identidade, as identidades do outro, às vezes, assim, as pessoas acham que, um exemplo aqui, eu não sou de favela, então eu sou superior aqui. Mas será que nessa tua construção de identidade também não tem algo que é teu, que é próprio teu? E hoje, de verdade, eu fico muito feliz de ver que não é mais uma questão pra você, assim, de onde você vem, tudo que você passou, porque é muita história, é um peso também, coisas que ainda não estão curadas. Mas é quem constituiu esse Victor que a gente tem hoje. Um professor excelente, um amigo maravilhoso, um pesquisador incrível que traz aí inspiração para tanta gente. E é muito louco, porque, por exemplo, a gente, enquanto aluno, eu não conhecia, não era amiga do Victor quando eu conheci ele, eu tinha a visão dele de professor. E sem saber de todas essas nuances ali, a gente já tem uma admiração. E é muito bom quando a gente vai saber, então é isso aqui. Todas essas pecinhas do quebra-cabeça que formou quem é o Victor Santiago hoje. Eu tenho o mesmo sentimento, obrigado. Eu tenho o mesmo carinho por você, eu acho que você é uma pessoa incrível. E acho que é esse processo da amizade também, né? Quando a gente vai aprofundando a amizade, e pra mim é uma red flag, quando eu vejo isso nesse processo de construção de amizade, quando eu já ouvi isso muitas vezes, mas muitas mesmo, não é um caso isolado das pessoas. Não, amigo, mas você já venceu, você saiu da favela. Aí eu fico assim, como assim venceu, né? Aí é ambíguo, porque como eu já falei até na nossa última conversa, claro que é um lugar com muitos problemas, o Estado muitas vezes não acessa, é um lugar que tem muita violência, mas eu entrei num processo de olhar para a favela e tentar olhar as coisas boas. Como eu mencionei da última vez, a questão da comunidade, essa ideia de você ter pessoas que, se você gritar, tá pegando fogo, todo mundo em volta vai correr para te ajudar, né? Como um caso que eu vi, né, de violência doméstica, marido e mulher brigando, a mulher não deitou, começou a arremessar coisa no cara, as pessoas em volta começaram a gritar, pedir socorro, enfim. Ou então aquela lógica de a sua casa está sempre cheia, você almoçando em comunidade, em família. Então, mesmo num contexto de pobreza, eu lembro que tinha essa lógica de vamos almoçar juntos, cada um traz uma coisinha e de repente você vê a mesa cheia, né? Então eu tenho tentado lembrar dessas memórias, porque como você falou sobre a memória, a nossa memória ela não é construída só por você. Ela é construída na diferença com o outro. Então, se você cresce num ambiente que as pessoas estão dizendo esqueça de onde você veio, porque isso não é importante, em algum lugar isso vai ficar. Em algum lugar, mesmo que você depois diga, não concordo, eu vou afirmar sim, mas aquele choque de visões vai fazer com que você repense de onde você veio. Eu devo realmente falar sobre isso? Ou não devo falar sobre isso? Quantas vezes eu já tentei falar de onde eu vim, em contextos mesmo assim, sei lá, tomando um chopp com os amigos, e eu percebo que as pessoas, com amigos mais íntimos, a gente consegue falar, e com outros nem tanto. Aí você fica mais calado. Inclusive, aconteceu comigo uma vez, eu estava com uns amigos assim do doutorado, estava conversando, e todo mundo tava o assunto infância. E todo mundo tinha uma história legal para contar, da viagem de carro que fez com o pai para poder ir para a região dos lagos. Aí o outro contava que foi para Disney e não sei o quê. E aquilo me incomodou muito, porque eu fiquei assim, nossa, se eu contar então como foi a minha infância e do que eu brincava,
né? Ou então como eu não tinha acesso a algumas coisas, porque não é pra pesar o clima, mas as pessoas vão achar que você tá pesando o clima, né? Porque você tá falando sobre isso. Enfim, então às vezes a gente não fica muito à vontade. Então, se você não consegue falar sobre quem você é, então a gente já tem aí uma questão, né, dessa questão da identidade. Há algumas identidades que, para que você se sinta ou seja incluída em algum contexto, você precisa também narrar coisas muito parecidas para que você se sinta pertencente a algum lugar, né? E a gente pode pensar aqui em diversos exemplos sobre você ser parecido ou não, né? Eu fiquei pensando aqui até nessa questão das redes sociais. Um exemplo, Instagram. É muito difícil, a gente faz um perfil, a gente que paga a nossa internet, mas às vezes a gente tem uma dificuldade de postar quem a gente é. As coisas que a gente faz, as coisas que a gente gosta. E é todo mundo numa bolha muito parecido. Você entra no perfil A, no perfil B. Ué, é o mesmo perfil. Às vezes eu me pego nisso. Mas, gente, por que eu tô me incomodando com que essa é quem eu sou? Esse é o livro que eu gosto de ler. É o ambiente que eu gosto de frequentar. Por causa disso, porque é difícil essa questão da identidade também. Por mais que a gente fale, eu sou empoderada, eu me reconheço, eu sei de onde eu venho, eu tenho orgulho de onde eu venho, mas às vezes pega muito. E antes da gente começar, você estava falando, e eu tô muito curiosa para ouvir você falar sobre isso, sobre essa questão da identidade e da identificação. Eu acho que a gente pode partir daí, porque eu tô muito curiosa mesmo para ver, assim, sobre essa questão da diferença entre identidade e identificação. Acho que a gente pode seguir daí também. Perfeito, podemos ir daí. Mas antes de mais nada, eu até queria fazer um esclarecimento para quem está assistindo a gente. Quando eu falo de você não poder afirmar quem você é, não estou falando exatamente de você sair contando as suas coisas pessoais ou de fato você quer chamar atenção. Ou então você realmente quer se fazer de vítima. Em algum lugar isso pode acontecer, né? Mas vamos também pensar um pouco aqui sobre o que é se fazer de vítima, né? Então claro, não é com todo mundo que eu vou me sentir à vontade para contar coisas muito íntimas, coisas que me afetam, que me atravessam, então eu vou compartilhar com você, com meu namorado, com os meus amigos, e a gente vai poder contar coisas assim. Eu tô falando de coisas que não são íntimas mesmo. Então, como esse exemplo que eu dei aqui, às vezes você quer falar da sua... como aquilo... Não, gente, comigo foi um pouco diferente. Você tá ali apenas conversando naquele grupo. Um exemplo, uma vez eu tava conversando com os amigos, aí começaram a falar de desenhos da Disney. Nickelodeon, Cartoon Network, não sei o que, aquela coisa toda. E, esse desenho que marcou a nossa infância, e eu ficava boiando, eu não sabia que desenhos eram aqueles. Quer dizer, sabia, assim, de ouvir falar, mas nunca tinha assistido. Aí não, mas eu nunca assisti. Como assim você nunca assistiu? Não, porque eu não tinha nem... Eu assistia praticamente televisão aberta. SBT, Globo, Record, Band. Só TV aberta. Não tinha acesso a canais, assim, diferentes. Então, por exemplo, muitas pessoas que tiveram uma infância cercadas de alguns desenhos, eu não tive. Então, se eu digo isso, não, gente, não conheço esses desenhos. É só um fato, é só uma informação. Sim. Mas a pessoa vai ouvir e tá alagando. Ou então a pessoa não tá fazendo mimimi, tá querendo pesar o clima. Não, é só a sua realidade. Como esse exemplo que eu dei agora, todo mundo passeando. Já aconteceu até o contrário, de fora ouvindo uma amiga trans, estavam mulheres conversando, e quando a mina trans foi falar, não, eu também passo por uma coisa parecida com o que vocês estavam falando, não sei o quê, e eu percebi um incômodo, porque ela é trans. E era para ser só um momento de todo mundo compartilhando suas ideias, coisas que viveram e tal, mas o ser trans dela vem como um cavalo ali, ó, um cavaleiro das trevas na frente, que captura todo o entendimento que você vai ter daquela pessoa. Então, o que você conta, então? Ou você esconde, ou você guarda. Inclusive, é muito comum você ver pessoas que... qualquer experiência
seja racial, questões de gênero, coisas que afetam a nossa construção identitária, e a gente, às vezes, não fala sobre. Não fala. E acho que você entende perfeitamente isso como uma mulher negra, né? Às vezes você nem quer falar, porque você vai só se estressar, ou você vai ouvir você vai ver assim, uma virada de olho, uma pessoa não está muito interessada. Então é nesse lugar que eu estou falando de uma certa naturalidade das pessoas ouvirem quem você é, ouvir a sua história, de forma geral, né? Porque se você... Mas percebe que... Ou seja, então você percebe que você está destoando. As narrativas, elas precisam ser parecidas para que elas tenham uma ideia de unidade. E se você se sente um pouco excluída daquela conversa, é aí que a gente está falando de identidade. Que é essa noção de como se fosse algo homogêneo, algo muito parecido, narrativas muito parecidas, e essa é a nossa construção simbólica enquanto sociedade. Então, eu estava estudando, né, o livro do Douglas Barros, no livro O que é Identitarismo, né, que, né, essa ideia do identitarismo está muito forte. E uma das partes que mais me chamou a atenção é quando ele fala dessa ideia de identidade e de identificação. Antes de tu entrar, só que tu falou sobre essa questão da homogeneidade, tem um livro que eu vou até indicar ele no final, que eu tô estudando, porque entra também no que eu quero estudar no doutorado, que é do Tadeu da Silva, que ele fala que só existe essa questão da identidade porque existem as diferenças. Então, se eu me identifico aqui, sou uma mulher, é porque tem um homem, tem... E aí, eu sou acriana, mas o Victor não é. Então, se eu for falar sobre identidades, é porque existe as diferenças. E concordo demais contigo sobre essa questão, assim, que nem todo mundo tá aberto a aceitar as diferenças. É mimimi. Nossa, mas... Tu é branca. Teu cabelo não é tão cacheado. O tratamento racial de milhões, né? Teu cabelo é cacheado, mas o teu olho nem é tão puxado. O teu olho é muito pequeno. Nossa, você não tem aí um corpo bem definido como as brasileiras lá da praia do Rio de Janeiro. Eu te acho branco. Uhum. Não, eu acho que você não se encaixa. Então, as pessoas, né, aqui, uma grande parte, não entende. São várias caixinhas. E eu acho que o que é mais importante, eu vou reforçar isso no final, é sobre o orgulho que a gente tem de pertencer a essas caixinhas, a essas comunidades, a esses coletivos, assim. E não achar que, eu tenho que ser igual fulano de tal, que tem a mesma cor de pele que eu, então se alisou o cabelo, eu tenho que alisar o cabelo também. Processos. E eu acho que é isso também, respeitar os processos. E também criam estereótipos, né? Então, por exemplo, se você fala, eu sou acriana, aí as pessoas, você é acriana, mas você nem é indígena, né? Ou então, quando eu falo que eu sou carioca, você... Porque todo mundo cria uma imagem do que é ser carioca. Aí, se você falar, eu venho da favela. Você veio da favela, mas não parece. Como é que você chegou até aqui? Como você chegou até aqui? Como é que foi? E não sei o quê. Porque cria-se esse estereótipo de que você precisa ter uma cara específica para você poder afirmar alguma coisa sobre a sua identidade. E a questão da identificação é o que você já falou. A identidade, ela prende você. É língua, então identidade. Essa aqui é minha identidade, algo fechado. Então o Douglas Barros fala que é muito mais sobre uma identificação cultural, porque é sempre um processo, é mais para chamar a atenção para a ideia de processo. A gente está em um constante processo de identificação cultural. Né? A gente está em constante processo de ressignificação, de lembranças. A gente aprende a olhar para nós mesmos de formas diferentes. A partir do outro, a gente acaba construindo e entendendo melhor algumas dinâmicas nossas. É até o que você falou da diferença, é o que o Lévi-Strauss fala, né, com relação ao cru e ao cozido. Tem lá a cenoura. Eu só posso falar da cenoura cozida porque eu estou fazendo uma oposição com a cenoura crua. Né? Eu só vou pensar numa ideia de beleza porque também eu tenho uma ideia do que é feio. E aí a gente cai naquele lugar da racialização. Eu só vou pensar numa ideia de branco superior
porque eu também tenho uma ideia de negro indígena inferior, né? E a gente pode incluir também aqui os amarelos, pensar nas identidades asiáticas. Então, as construções identitárias, elas se dão em comunidade. Não é o que nasce com você. Identidade não é fixa. Como a Judith Butler fala, não existe um sujeito pré-discursivo. O que isso quer dizer? A gente vai construir a nossa identidade pelos próprios processos daquele contexto sociocultural histórico. É a materialidade histórica que vai, de alguma forma, retroalimentar quem nós somos. Então, se você é uma mulher negra que nasceu numa estrutura social com base racista, você já nasce perdendo. Você já nasce sendo capturada por uma lógica racista. Então, essa é a ideia de pré-discursiva, no sentido de você não nasce Ruth. Você vai construindo quem é a Ruth, a mulher negra, a Criana, e assim as coisas vão se desenrolando. Eu lembrei do que o Hall fala, que a identidade a gente não encontra, mas a gente produz continuamente. Então, exato. É isso. Eu gostei dessa questão da identificação. Tem uma outra que eu lembrei. Tem um crítico que eu gosto muito, que é o José Esteban Muñoz, que é um sociólogo cubano e radicado nos Estados Unidos, mas cubano, que ele fala de desidentificação. Porque quem está do lado negativo da força, de alguma forma, né, desse grande eu universal, aí acaba que quem é negro, LGBT, está num processo de não identificado, né? De não identificar em relação a essa norma. Só que uma coisa interessante é que a gente pode pensar na desidentificação também como um processo. Não é você que... Porque a gente já é tido como diferente a partir dessa lógica. O dedo é apontado, você não é igual a nós, né? E o Munhoz fala da desidentificação. É o processo de quem ocupa uma certa margem de não quero parecer com você. Eu não quero seguir essa lógica. Eu vou construir a minha própria forma de ser e estar no mundo. Então a desidentificação também é um processo. Eu conheço essa estrutura aqui universalizante, eu não quero fazer parte dela. Eu quero construir em comunidade com os meus, né? Com uma comunidade imaginada, sempre em processo. Esse é o mais importante, está sempre em processo. Porque se a gente pensa em identidade fechada, é a morte do processo. Então a gente vai acabar criando uma outra forma de opressão. Então é sempre importante a gente pensar na desidentificação como um processo também de abertura. Está sempre em abertura. Porque a gente vai estar sempre experienciando. Por exemplo, você é uma menina jovem. Você não sabe ainda como é ser velha num país etarista como o nosso. Então você vai ter que aprender a ser velha no Brasil. Entende? Da mesma forma que você nasceu aprendendo como ser negra no Brasil, é um processo. Você vai criando mecanismos até de você se curando das feridas ao longo da vida, da mesma forma que eu também vou me curando das feridas que eu tenho. Mas é sempre um processo, porque se a gente não entender isso como processo, você perde a dimensão de futuro, aquela dimensão de que as coisas podem mudar, eu posso ocupar outros espaços, né? Eu fiquei pensando aqui agora sobre a minha pesquisa de doutorado lá na socioeducação, porque eu já tinha, assim, uma ideia sobre identidades, mas lá dentro já mudou para mim esse conceito, porque é uma disputa diária ali a identidade. Porque elas já entram com uma concepção ali de quem elas são. Então, cometeram atos infracionários, estão ali, a socioeducação vai apoiar elas nesse processo para elas voltarem para a sociedade, Mas quando a gente começa a conversar, a trabalhar, a gente vê que elas não sabem quem elas são. E as que ainda que tiveram, né? Vou falar aqui do meu lugar ali, que eu fiz a pesquisa. Que elas têm de falar, é sempre de marcas. Eu ouvi que eu não tenho futuro, que eu tinha que casar cedo, ter filho cedo, eu não tive isso. Então, trabalhar, você é muito mais que isso.
E aí, como eu trabalhei com essa questão do conceito de monstro, partindo da obra da Amanda, você não é só isso. Tudo isso serviu para construir quem é você hoje, mas você não se resume a uma questão negativa, ao ato que você cometeu. Então, para mim, mudou muito sobre essa questão. E é interessante porque desde o do episódio anterior, quando a gente conversou, eu percebo assim que mudou quem era a Ruth. Hoje a Ruth já tem uma outra identidade ali construída com aquelas meninas em privação de liberdade. E às vezes a gente acha assim, falar sobre identidade, pensar sobre identidade, mas são tantas camadas, e é isso mesmo que você falou também, tem uma questão de cura também, pra você, de cura mesmo, assim, porque, por exemplo, eu nunca me vi nesse lugar de mulher negra, eu posso falar, é o meu lugar de fala, foi uma construção demorada e dolorosa. Ontem eu tava pensando assim, fazendo leituras, né, pra gente conversar hoje, eu fiquei pensando, gente, por tanto tempo eu não tive orgulho do meu cabelo, que é uma identidade pra mim hoje. Eu venho do tempo, e o Vitor falou, eu sou jovem, mas tipo assim, que eu passava ferro no cabelo pra alisar o cabelo, porque eu não tinha condições de ter um secador, uma prancha, uma chapinha, não sei o que. Eu ajudava minhas primas. Ferro, um perigo, gente. Eu passava o cabelo das minhas primas, da minha mãe, da minha irmã. Eu tinha vergonha mesmo. Eu alisei o cabelo muito cedo, 13, 14 anos. Muito cedo. E naquela época era química pesada mesmo, que você saia assim. E hoje eu tenho tanto orgulho, e eu penso assim, gente, por que eu tinha vergonha do meu cabelo, que é uma identidade minha, de quem eu sou, de onde eu venho, mas também não me envergonho do que eu fiz pra chegar até aqui. Essa é a abertura. Você tem a possibilidade de se reconstituir. Né? Senão você vai ficar pra sempre se odiando seu corpo, odiando a cor da sua pele, odiando o seu cabelo. Então é um pouco nesse lugar também. Por exemplo, eu acho que o meu lugar de cura é ser professor. Porque assim, desde criança eu sonhava em ser professor. Desde criança. Eu brincava de ser professor, com as minhas irmãs, com a minha irmã e com as minhas primas. Então eu sempre quis ser professor. E hoje, mais consciente disso, eu realmente acredito nesse processo de construção, de cura, na sala de aula. Até a Bell Hooks fala muito sobre isso, né? Sobre os processos de cura, pela palavra, pela educação, né, o que ela chama de uma pedagogia engajada. E isso sempre está aqui, ó, na minha cabeça, aqui atrás, mesmo que não seja o tema da aula. Eu realmente acredito na sala de aula. Eu tenho muito orgulho de falar assim, sou professor. Podem falar mal na internet, podem tentar acabar com a nossa raça. Eu já passei pela educação infantil, fundamental, os primeiros anos do fundamental, os anos finais, ensino médio, curso de inglês, aula para adulto, aula para criança. Já passei por tudo, escola pública, particular, já passei por tudo. E eu tenho certeza que é esse lugar que eu quero ocupar. E para mim é um processo de cura para mim mesmo. Foi até um juramento. Quando eu fiz aquele juramento na graduação, eu quis dizer cada palavra. E eu acho que pra gente ir aqui encerrando esse primeiro bloco, e aí depois a gente vai falar no segundo bloco aí, quem tem o poder de dizer quem nós somos ou quem que a gente deve ter, eu acho que às vezes o professor, ele não tem a noção desse lugar de cura que ele também tem pros alunos. Porque eu até já falei aqui no outro episódio, foi no primeiro, que tipo, eu dei cursinhos, meu pai montou cursinho de informática para amigos mais velhos que ele tinha, que não tinha condições e tal. Então eu sempre gostei desse lugar de professor, mas eu nunca me via nele por conta de professores que eu tinha. E aí na minha segunda graduação, eu tive uma professora incrível, que ela curou uma ferida que nem eu sabia que eu tinha. Então foi aí que eu falei, nossa, é o meu lugar, eu nasci para ser isso. Então às vezes o professor também, ele não tem essa noção que ele pode ferir, mas ele também pode curar. A gente não pode esquecer que tem um local de poder ali que o professor ocupa. Ele pode não ter uma posição de poder para o governante, né? Ele não é nada para os governantes. Mas para aqueles alunos, ele é a figura de autoridade. Ele é a figura de poder. Claro que a gente pode debater e repensar sobre
como nós, professores, podemos lidar com isso. Algo que eu digo sempre para os meus alunos. Gente, eu estou aqui sim, eu tenho as minhas responsabilidades com vocês. Eu tenho sim que dar nota, tenho que corrigir, tenho que avaliar vocês. Mas isso pode ser feito com respeito. Isso pode ser feito com respeito ao processo de vocês. Às vezes eles choram, fazem drama, é porque às vezes o próprio processo é difícil, né? Mas eu tento construir um ambiente saudável para todo mundo. E eu penso muito em mim também. É um processo. Que às vezes eu estou pensando muito nos alunos e eu comecei a pensar em mim. Eu falo assim, gente, não está me atendendo. Eu também tenho que pensar que aquele processo tem que ser para mim também. Eu também vou participar do processo, eu também vou corrigir prova. Por um exemplo bem bobinho, assim, se os alunos pedem, por favor, passa uma atividade diferente ou salva a gente, eu também não vou ter que bolar uma atividade nova. Eu também não vou ter que passar mais uma noite corrigindo o trabalho. Então me afeta também. Então eu coloco isso na cabeça deles, porque eu falo assim, gente, daqui a pouco vocês vão estar no meu espaço aqui. Vocês já estão, muitos estão fazendo estágio. Então não se eliminem, porque se vocês estão me eliminando hoje, quando a coisa virar, vocês que vão ser eliminados. Então essa consciência do lugar que você ocupa, da sala de aula, é muito importante. Ter consciência do que você está fazendo ali. E consciência não é só sobre o conteúdo. É sobre o seu papel social como professor. Isso aqui é muito importante. Perfeito. Eu acho que para essa segunda parte, a gente vai partir muito daquela ideia de quem tem o poder de dizer que nós somos. E aí, eu faço aqui a pergunta assim, existe uma diferença entre quem eu sou e quem as pessoas dizem que a Ruth é? E aí eu fiquei pensando, até pensando também na conversa que a gente teve no episódio passado, porque o Fanon, eu até usei ele na minha dissertação, ele vai trazer que as pessoas negras, e aqui eu me coloco mesmo assim, e também coloco a pesquisa que eu fiz para minha dissertação de mestrado, que muitas vezes elas são vistas primeiro pela raça do que pela própria humanidade. E aí eu fiquei pensando também, quando eu fiz a pesquisa lá com umas meninas, só tinha uma menina branca. Então, assim, não era só as meninas em privação de liberdade que cometeram ato infracionário. Eram meninas negras, do interior, da periferia, privadas de liberdade. Então, eu deixo aqui a pergunta assim, será que a sociedade, ela nos permite construir a nossa identidade? Ou, primeiro, ela cria uma identidade pra gente? Ela cria. Eu acho que, inclusive, a partir desses autores que a gente citou aqui, né? Você falou de Fanon, falou de Stuart Hall, aí eu trouxe aqui Douglas Barnes, Bell Hooks, Judith Butler. Então, na verdade, é a coisa que retroalimenta. Porque o que seria a cultura, né? É a nossa capacidade de organização simbólica. E uma coisa que o Douglas chama muita atenção no livro dele é que antes há processos, há dispositivos para unificar, homogeneizar o que se entende por aquela cultura, seja, né, social, cultural, histórica e racial. Né? Então, quando a gente pensa, quando você falou assim, quem tem o poder de nos definir? Isso já está simbolizado aqui no nosso imaginário cultural. Então, eu acho que quem vai ter o poder de definir quem você é quem está, de fato, ocupando esses lugares que representam, eles também não são nada. Porque se a gente é construído como inferior em alguma medida a partir de algum marcador da diferença, os marcadores do privilégio também são construídos. Né? Então, mas só que aí, se a gente for pensar até com Foucault, aquela ideia do corpo dócil, a gente não quer crescer numa sociedade, se sentindo excluído. Você não quer ser o corpo que vai ser massacrado. Então você vai também fazer uma autocensura
para que você se encaixe no olhar do outro. Isso é bem Fanon. Você vai se encaixar no lugar do outro. Aquele exemplo maravilhoso que ele dá em Pele Negra, Máscaras Brancas, quando aquela menina fala: olha, mamãe, um negro. Então, aquela criança não vê um homem. Ela vê um negro, ela vê um monstro, ela vê alguém de quem ela tem medo. Então, e eu acho interessante esse exemplo porque é uma criança. Se ele tivesse feito esse exemplo com um adulto, a gente talvez entendesse de uma outra forma. Mas ele colocando como criança, que de fato é esse serzinho que ainda está aprendendo, ou seja, você já vê uma criança com um discurso racista. Então essa criança, de fato, ela não é racista. Ela também está sendo construída como racista. E o que eu mais gosto no Fanon é que a partir da leitura de Fanon eu tive esse entendimento de que a estrutura racista não afeta só os negros, afeta brancos também, mas não no sentido de sofrimento, no sentido de quem está dominando quem. Mas numa estrutura racista, as pessoas brancas também aprendem a ser racistas. Elas também vão ter os seus imaginários sociais distorcidos para odiar o negro, para odiar o indígena, para odiar o LGBT. Então, essa criança que fala, mamãe, olha, o negro, ela também está passando por uma violência, considerando a estrutura social daquele contexto que, né, na Argélia, né, que Fanon está falando. Então, a raça é esse dispositivo central, essa categoria central que demarca quem é humano e quem não é humano. Aí eu fiquei até pensando no seu exemplo, porque quando você vai trabalhar com as meninas na socioeducação, você representa o pensamento científico que as oprime. Então, como é que você lidou com isso? Não estou dizendo que você fez isso, mas você representa para elas. Sim. Lá vem aquela moça da universidade, a pesquisadora, talvez até mesmo as pessoas que trabalham lá, os guardas, né? As agentes. As agentes também poderiam olhar, lá vem ela. Você também pode representar para as agentes uma figura lá da universidade, que também pode falar mal delas, que também pode construir um imaginário sobre ela. Né? E eu imagino que você também estivesse olhando para tudo, né? Tudo. Não só para as meninas. Como é que foi isso? Interessante a pergunta. Primeiro que eu acho que uma das coisas que aconteceu que fez com que as meninas, porque elas eram as minhas parceiras ali de construção mesmo da pesquisa, porque eu sempre é muito difícil essa questão de que não é a minha pesquisa, eu estou fazendo a minha pesquisa, não, eu vou construir essa pesquisa em parceria com elas. Então já teve uma quebra, assim, porque já tinha outras pessoas fazendo as pesquisas lá dentro, aí chega eu, toda tatuada, com um linguajar, me sentindo à vontade para usar um linguajar rebuscado ali de um bairro periférico mesmo da cidade. Então, eu fico muito feliz que elas meio que se viram assim, eu também tenho tatuagem, eu venho desse lugar e deu certo para ela por meio do estudo, por meio da educação. E eu sempre mostrava isso para ela, gente, a minha vida não é perfeita. Eu cheguei, e por isso que eu falo que me pegou muito, porque quando eu olhava para elas, eu ouvia elas, eu pensava assim, poderia ser eu ali. Então, quando eu entrei, eu tinha essa visão. Eu não posso deixar que elas me vejam como inimigas. Eu tô ali só pra usar elas, depois tchau e benção e vou embora. Não, gente, a gente vai construir juntas. Então, dando valor a todas as identidades que elas chegaram até ali. E incomoda, e foi uma questão pra mim, essa questão das agentes, porque eu estava partindo da verbovisualidade, então era tudo que estava ali naquele espaço. E tem uma questão, é a mesma coisa de quem vai pesquisar em escola. A gestão, às vezes, é que eu vou colocar, às vezes, porque são casos e casos, não gosta. Tá atrás de achar algum podre nosso, algum defeito nosso. E logo tem. Quando eu fui me apresentar, inclusive vou voltar lá nesse próximo mês, sempre falei, gente, eu não tô aqui pra julgar, pra citar nomes, essa é a minha pesquisa, eu vou partir da minha experiência, da base teórica que eu tenho, e a gente vai construindo. Nomes não vão ser citados, mas eu tô aqui para trazer respostas.
respostas aí pelas telas das grades, a verbivisualidade, nananana. Mas é difícil, foi difícil. E é difícil ainda. Achar esse tom. Eu acho que quando a gente passa a se preocupar com essa construção, com os nossos alunos, com o que a gente trabalha, tem esse desafio, né? Porque de alguma forma você é essa figura de liderança, você é ali a cientista, você é ali a linguista que está ali analisando. Então, da linguista tem isso, né? Tudo que a pessoa diz pode ser interpretado, aquilo pode levar a algum lugar, aquilo pode estar significando. E tu passa por isso, na figura, eu sou o professor. E aí eu volto numa questão que você trouxe no bloco anterior. Eu estou aqui porque eu também tenho minhas responsabilidades, tenho os meus deveres, mas eu não estou aqui só pensando nisso. Exatamente. Entra nessa questão também, a parceria com os teus alunos, e é difícil. E é isso que eu falei, por exemplo, eu vou falar aqui do meu lugar de aluno. Eu tive professores que era assim, silêncio, eu sou intocável, eu estudei pra caramba, tenho doutorado, nananana. Eu sou o todo-poderoso, mas eu também tive professores que foram esses professores que me motivaram e aguçaram mesmo nessa. Eu nasci para ser professor. Eu tô aqui, estudei, tenho minha experiência, mereço respeito, mas isso não me define. Isso não é só quem eu sou enquanto professor. Eu tô aqui também olhando para os meus alunos, toda a bagagem que eles vieram, meus alunos que são de diferentes cores, de diferentes orientações sexuais também, tenho alunos trans, é isso. Então eu acho que é isso que eu falei, que às vezes o professor ele não tem essa noção que ele é cura. Ou também ele pode ser assim, não quero ser como esse professor. A gente trabalha com o nosso trabalho como professor, exige da gente essa noção de comunidade. Começa muito como exigência, né? Só que muitos, eu realmente não consigo me imaginar nesse lugar de eu sou o todo poderoso e vocês têm que me seguir. Tipo, pra mim isso aí é soltar a mão de Paulo Freire. Eu adorei essa imagem que a Gigliane, uma amiga minha que trabalha comigo, falou isso. Vou soltar a mão de Paulo Freire. É bem isso mesmo. Eu acho que se eu agisse dessa forma, eu tô soltando a mão de Paulo Freire, tô soltando a mão de Bell Hooks. Uma vez que eu ouvi de um professor, né? A gente tem que saber juntar o rigor com o afeto. O trabalho é sério, temos que ter responsabilidade, educação não é brincadeira, né? Porque é muito fácil as pessoas falarem, professor, quebra aí essa. Aí você pega assim, né? Que tipo de profissional é esse que você está formando? Porque nesse quebra aqui, quebra ali, abre uma exceção aqui e ali, ou então aquele professor que dá 10 para todo mundo, que não tá nem aí, sabe? Que tipo de profissional você está colocando no mundo? Aí depois é a mesma pessoa que fala, olha lá a educação, ó, tá horrível. Ué, começa na base. Só que aí também, né, não sei, é uma questão difícil, uma resposta fechada, nem pronta. Estou falando aqui mais da minha experiência como professor, mas é algo que eu penso muito sobre isso. Na minha responsabilidade com o social. Que tipo de profissional eu estou contribuindo para formar? Claro que nem tudo é sobre você. Temos outros professores, tem as experiências dos próprios alunos, o que eles pensam, como eles também enxergam o mundo, passa por muita coisa. Então, ao mesmo tempo que eu acho o nosso trabalho muito significativo, tem hora que eu penso assim, não, mas também a gente é só uma parte, nós somos tudo. Então eu fico meio que nesse dilema, né? Mas eu ainda continuo acreditando que somos uma peça, mas somos uma peça muito importante. E eu acho que partindo também do início da conversa aqui desse bloco, mesmo que tem essas caixinhas, assim dizendo, a vida não acontece de forma isolada. Então, por exemplo, vou usar aqui o exemplo da caixinha. Eu não sofro racismo nessa caixa, sexismo nessa caixa, é o todo. A intersecção. Há uma intersecção. E pensando como professora, então imagina, você é ali uma professora negra com as suas vivências, dando aula, talvez para alunos que nem acreditam em você.
Mas também naqueles 20 alunos ou 30 alunos, talvez 5 estejam ali. E eu não falo acreditar no sentido do fã, não. Mas aquele aluno que dá importância para aquele processo. Ele dá importância para o que está acontecendo ali. Ah, o assunto é chato. Mas o que está acima desse chato? Eu já falei isso várias vezes. Gente, é chato. E aí? É chato. A gente tem que estudar coisas chatas. Eu acho que, e aí pegando esse teu exemplo, tu acha que a identidade também é como o outro vê a gente? Sim, sim. Com certeza. E a gente falei rapidinho, né? A gente trouxemos Fanon aqui. Como eu falei, né? Esse dispositivo, esse corte que separa humanos de não humanos, né? Quer dizer, o primeiro corte é entre homem e natureza, né? Aí a gente vai ver os discursos colonialistas, negros e indígenas são chamados de selvagens, né? Então, os negros e os indígenas são colocados do lado da natureza, como aqueles que podem ser objetificados e utilizados ao bel prazer do homem branco. Então, a raça é importante e o discurso científico, né, ali no século XIX, que vão fazer de tudo para dizer que sim, medindo crânio, cor de pele, dentadura, cabelo, para relatos científicos dizendo que o negro é inferior ao branco, que ele é menos inteligente. Então, esses discursos vão criando esse imaginário social, que é um processo que começa com as grandes navegações. Então, para que eles pudessem justificar que nós temos o poder, nós somos seres poderosos, houve religião, a partir de uma religião que entende que Jesus é branco de olho azul. Aí temos o discurso científico. Então, esses discursos vão construindo esse amálgama que o próprio negro se reconhece nessa relação como inferior. Né? Então, estou falando aqui da raça, mas podemos falar de gênero também. Né? E as pessoas indígenas e negras eram tão animalizadas nesse processo que tanto homens quanto mulheres não eram vistas como homens e mulheres, eram vistas como bichos. Inclusive, em discursos científicos, homens negros e mulheres negras passavam por cirurgias sem qualquer tipo de auxílio anestésico, porque eles queriam saber o quanto aquele bicho aguentava a dor, para saber se a mulher negra aguentaria fazer um parto, ou passar por uma cirurgia, ou fazer um curativo, sem qualquer tipo de ajuda anestésica, para saber se aquela pessoa negra aguentaria ou não. Né? A Maria Lugones conta caso de mulheres indígenas que eles, por exemplo, matavam mulheres indígenas e utilizavam a vagina, né, a vulva, como souvenir. Ou então aquele corpo é exibido em museu. Né? Então, assim, existem várias histórias horríveis. Sim. Então, as pessoas negras e indígenas não eram vistas como humanas. Então, não é nem sobre ser... elas têm a sua humanidade negada do princípio. Aí, voltando a Fanon. Então, se você nasce como uma pessoa negra numa sociedade já de estrutura racista, você já nasce alienada. Ele usa essa palavra. Você já nasce alienada porque você, com a sua cor de pele, você vira um destino. Você, com a sua cor de pele, você vai ser sempre a negra. Você não vai ser ser humano. Você não vai ser nada, você vai ser a negra. E você vai aprender a se odiar nesse processo. Você vai aprender nesse processo que nasci inferior, eu devo satisfação, eu devo ao meu senhor branco tudo. Então, é nessa lógica aí que não tem como pensar identidade sem pensar no outro. Sim. É o que a gente tem visto agora sobre o debate das mulheres trans, né, que tem as suas identidades negadas, ao ponto de não poderem usar o banheiro. Então, o que a gente viu ali nos Estados Unidos, né, com a segregação de pessoas negras que tinham que ter um banheiro separado,
Hoje a gente está vendo um debate parecido com as mulheres também. É isso. Então, e não é uma formação a partir do outro. Não, você não é mulher, porque eu tenho na minha cabeça o que é ser mulher. Eu tenho na minha cabeça o que é ser homem. E isso é construído. Então a gente não pode separar a heteronormatividade, o racismo estrutural e outras marcas da diferença desse entendimento do que é a identidade. E aí volta aquela pergunta. Primeiro, eu digo quem eu sou ou a sociedade? Eu já nasço com a sociedade dizendo quem eu sou. E nesse quem eu sou é quem você é, o que é que você pode vestir, o que você pode falar, os espaços que você pode estar ali ocupando. E aí eu fico pensando, a gente fala de... Volta àquela questão que eu falei no início. Vamos falar sobre identidade, é super tranquilo. Mas são várias questões que a gente... Eu vou falar por mim, assim, eu já nasci com essas questões, assim, de identidade. Eu tô falando que, tipo, gente, por muito tempo, eu nem sabia o que era o amarelo lá. E eu colocava, eu sou amarela, porque eu nem me encaixo aqui nem aqui. Mas não era eu, porque eu nem tinha leitura pra isso. Era o todo, a sociedade mesmo. Até uma coisa que é muito comum na comunidade LGBT a gente falar, né? Falaram que eu era gay primeiro que eu. O exemplo do Fanon, lá, mamãe, o negro é que nem criança. E esse menino aí não vai dar pra homem, não, hein? Que é a tal criança viada. Quis usar um salto. Processo que todo... Nossa, é um bom exemplo. Todas as crianças passam por esse processo. Independente. Menino, menina, criancinha, vou colocar salto, não sei o que. Não, mas de alguma forma, eu que pesquiso estudos queer, né? A criança era um ser queer por excelência. E queer não é no sentido só da sexualidade. Mas a criança é esse ser que experimenta, ela brinca. Os meninos têm o grito mais agudo. Estão ali brincando, experimentando coisas. Quem é que fica dizendo, você não pode brincar com isso aqui, vai pra cá. Esse carrinho aqui é pra ele. Isso aqui é pra você. A cor. Rosa pra cá, azul pra cá. Tem até um caso, né? Quando a gente ganhou eu era criança, a minha mãe e meu pai fizeram uma surpresinha de Natal e tal, e eu ganhei, eu era apaixonado pelos Power Rangers. E eu ganhei a coleção dos bonequinhos de todos os Power Rangers, inclusive com o robô que virava, né, um grandão. Tinha o grandão e os Power Rangers. E o meu pai e a minha irmã ganhou uma bicicleta. E eu tava muito feliz com os Power Rangers. E o meu pai foi lá, tirou da minha coleção o Power Ranger rosa e deu pra minha irmã. E eu lembro que pra mim foi um sofrimento, porque eu olhava pra minha coleção. Tava incompleta. Tava incompleta porque eu não podia brincar com o Power Ranger rosa. E eu lembro disso como uma violência mesmo. Pra mim foi uma violência. Uma das primeiras violências como criança viada que eu sofri. Então esse olhar vem do outro. Vem de cima. Ou de cima também não, né? Mas eu acho que é melhor pensar aqui, ó, é horizontalmente. É no discurso. Porque somos nós, pessoas. Essa ideia de cultura não está aqui voando. Somos nós que vamos reproduzindo discursivamente, e tudo isso gera uma ideia de coletividade, gera uma ideia de nação. E aí entra naquela questão assim também, ó. Vou citar aqui nossos pais, né? Porque no tempo deles não tinha isso. E essa questão de reprodução mesmo, assim. Nossos pais, aí vem a gente, aí a gente continua. Por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho tentado todos os dias quebrar essas questões com os meus sobrinhos. Homem pode ganhar flores, homem pode usar questões básicas, mas que vem dessa questão de reprodução. Uma coisa que essa construção de uma identidade já machista, misógina, racista, tudo. Uma coisa que eu observo muito, assim, observando mais perto de mim, assim, né, minhas primas e tal. Eu como filho de mãe de menino, sofro muito porque eles são muito bagunceiros. Aí eu fico olhando assim. Aí você vai observar, é a própria mãe que fala, você não pode fazer isso, é ela que tem que lavar a louça, você tem que limpar o quintal. Aí nisso você vê um bando de adulto, um bando de marmanjo, que não sabe lavar louça, não sabe lavar uma roupa, não sabe cuidar de uma casa, não pode morar sozinho. Disfuncional. Aí fica, porque eu sou mãe de menino, vou sofrer. Mãe de menina é doce, as meninas são docinhas. Gente, conheço minha irmã. Que docinho não tem nada. Minha irmã me pendurava,
jogava futebol, a minha irmã brincava na rua muito de soco. Não era de puxar cabelo, era de soco. Então, essa ideia de que, porque os meninos já nascem assim, não, é questão de educação. O meu filho vai brincar de boneca e ele vai virar viado. Olha, se ele pelo menos virar um viado que sabe lavar a louça, que seja um adulto funcional, já tá muito bom, né? Bom, assim, enfim, a gente trouxe aqui vários exemplos e realmente falar de identidade não é um assunto fácil, porque se eu for falar para você que você pode mudar a sua identidade ou que você pode ressignificar as coisas pelas quais você passou, eu tenho consciência de que muitas pessoas vão ficar calmas, é possível. Mas eu sei que eu sou. Eu sei de onde, né? Mas o ponto principal, que eu acho que é importante que todo mundo que nos assiste entenda, é que claro que passa por algo aqui individual, mas esse individual, ele não está apartado do coletivo. Então, essa nossa subjetividade aqui, quem eu sou no meu íntimo, não está apartada das relações de poder, as significações de cultura, a linguagem na qual eu estou embebido nesta sociedade. Então, se hoje eu tenho dificuldade de pensar de onde eu venho, quem eu sou, isso faz parte também da própria sociedade onde eu estou. Porque estamos aqui em 2026, então há uma demanda surgindo aí dessa nova geração, né? A gente tem falado muito mais dessas dissidências que estão chamando de identitarismo, mas não existe nada mais identitário do que a ideia de branquitude heteronormativa. Eles que são identitários. Porque eles querem pensar numa identidade única, pura, e todos os outros são diferentões, são os errados, são aqueles que querem roubar. Porque assim, como a gente vai ser identitário se a gente só fala da diferença? Identitário no sentido negativo, Sim. Né? Eles que são identitários, porque querem acabar com a família, é um único Deus, é o branco que é bonito, é o homem que sobe a montanha que é interessante, né? É tudo fechado. A gente está pensando aqui numa relação muito mais plural, né? Então, tá surgindo aí uma força, já tá aí, né? Há muitos anos, só que eu acho que aqui tá com mais força. Porque eu tenho certeza que os meus pais lidam com essas questões meu pai lidava, minha mãe lida de uma outra forma. Com essas questões, claro que estavam ali, né? A gente pode pensar em vários movimentos sociais, e se nós estamos aqui hoje, a gente tem que pensar em todos esses movimentos, todas essas lutas, as rebeliões que aconteceram, né? Que tornaram possível a gente estar aqui hoje falando de identidades trans, identidades indígenas, quilombolas com mais força. Não estamos inaugurando nada, mas com mais força, com menos medo. Mais liberdade. Com mais liberdade. E mesmo assim, ainda dando a cara a tapa e correndo o risco de tomar hate. Porque da mesma forma que a gente está incomodando esse tal identitarismo branco heteronormativo, infelizmente violências surgem, a gente continua ainda no país que mais mata LGBTs no mundo, a gente ainda está aí matando pessoas negras à torta e à direita, são confundidas com bandidos, ao mesmo tempo que a gente continua vendo pessoas brancas conseguindo serem inocentadas nesses processos, né? Nesses processos judiciários, e aí eu fico pensando, a gente está conseguindo exatamente o que atrapalhar vocês, porque a gente continua morrendo aqui. Então essa ideia de identitarismo é porque eles só têm ódio mesmo. Eu estou falando aqui de um lugar muito específico, tá, gente? É só ódio mesmo. É só transfobia pura, é racismo mesmo. Não tem como você ir muito mais longe que isso, né? Eu fiquei pensando agora nesse final, até sobre a discussão que o Júlio Araújo traz sobre essa questão do necro e tal. E aí eu fiquei lembrando que eu não sigo esse povo, eu tento blindar, assim, meu Instagram de tudo, mas
não só matando, mas também se achando no direito de vir na mídia, diminuir. Aquele caso que teve da influenciadora que fez um reality, as patroas com as empregadas. E aí eu fui até olhar, a grande maioria negra. E é muito louca essa questão da identidade, porque o que a gente viu? As empregadas que estavam sendo diminuídas e humilhadas, vindo a público defender os patrões brancos, nananana. Então, é muito louco também com essa... Eu concordo muito contigo, Victor, quando tu fala assim, a gente hoje se sente com mais liberdade, a força ganhou mais luta, mas às vezes eu me pego, assim, ainda vendo um pouco de retrocesso, sabe? E quando a gente traz aí essas discussões... É a extrema-direita, esse esgoto que quem abriu que fecha. Eu gosto muito das nossas conversas, porque a gente traz um mundo de coisas, assim, vocês vão ver isso aí nos episódios também. Tanto leituras, autores, experiências, mas aí eu fiquei pensando, assim, que a gente ganhou mais direito, espaço para discussão e tal, mas ao mesmo tempo essas pessoas ainda se acham, em vários momentos, com mais ainda direito de matar, de diminuir, de ser homofóbico, de ser racista, de ser misógino, de ser tudo. Então, o que eu queria fechar aqui, eu até tava rascunhando aqui enquanto a gente tava pensando, que assim, eu acho que pra mim, quando eu falo aqui da identidade, talvez pra mim, hoje em dia, não seja mais descobrir quem eu sou, sabe? Quem a Ruth é, mas é muito mais, assim, negociar ou não negociar aí todos os dias o direito de dizer quem eu sou antes que outra pessoa diga quem a Ruth é. Então, todo dia nessa negociação, assim, que antes do outro apontar e me colocar aqui numa caixa fechada, eu tô todos os dias tentando negociar para eu vou dizer primeiro quem eu sou antes que você diga por mim. Eu vou chegar lá antes que você coloque uma porta dizendo que eu não posso entrar. Então, o que eu quero dizer? Que eu sei que aqui a gente já viu que a gente tem um público muito bom e a gente fica muito feliz de saber também que tem um público bom aí de meninos, meninas, todo mundo que ainda tá nessa fase da graduação e tal. Tenham orgulho das identidades de vocês. Não tenham vergonha de dizer quem é o João, quem é o Pedro, quem é a Maria, quem é a Gabriela. Tenham orgulho de todas as construções, das memórias, da família. Eu sei que algumas coisas a gente não sente mesmo orgulho, mas eu parto assim, tudo isso somou-se ou diminuiu ou dividiu para ser quem você é hoje. E assim, a luta continua. A luta da comunidade LGBT, a luta dos indígenas, quilombola, das pessoas pretas, de nós, mulheres, é uma luta constante mesmo. Mas assim, eu acho que não dá mais pra gente ficar se escondendo também atrás desses estereótipos que não foi a gente que colocou. E assim, eu termino dizendo assim, eu tenho muito orgulho de quem a Ruth é, de onde que a Ruth vem. E eu lembro que foi a primeira vez assim que eu vi, foi a Bruna, até, que ela trouxe essa questão, que todas as vezes que a gente vai se apresentar em todos os espaços, a gente sempre tem o cuidado de trazer o lápis, de trazer nananã, mas isso é só uma parte da gente. Então por isso que eu tenho sempre tentado. Eu sou neta de Alzira, sou vegetariana, sou tia do José, do João, tenho amigos incríveis, tenho orgulho da minha formação, mas nem sempre foi assim. Então eu acho que é isso que me resume e que resume a gente também, esse compilado de memórias e identidades também. E também não tenham medo de se identificarem com coisas novas. É isso. Por exemplo, uma coisa que eu penso muito é que muitas pessoas que me inspiram são muito diferentes de mim. Né? Eu me inspiro em pessoas negras, pessoas indígenas, LGBTs, pessoas heterossexuais, pessoas brancas. Então não é a minha construção identitária que vai limitar isso. Essa coisa da turminha, que eu só tenho que ter todo mundo igual, eu sou inspirado por pessoas muito diferentes de mim. E não tenho medo de se identificarem com coisas novas. Eu comecei a gostar desse estilo de música, mas não é o tipo de lugar que eu costumava frequentar. Comece a frequentar. Comece a ler sobre, veja filmes, enfim. Busque identificações também em outros lugares.
isso também é uma forma da gente ampliar a nossa percepção, ampliar quem nós somos. Essas inspirações não vêm só de quem é igual. E eu sou porque nós somos e nós somos muitos. Justamente. Bom, e levando em consideração, a gente hoje mencionou vários autores, filósofos, sociólogos. Eu acho que hoje, em especial, a gente trouxe bastante autores, né? Mas hoje eu vou deixar como indicação um autor brasileiro, que é o Douglas Barros. E esse livro aqui foi publicado em 2024 pela Boitempo, O que é Identitarismo. E eu acho que é um livro muito bom para refletir sobre a questão da identidade e principalmente sobre essa ideia do identitarismo que vem sendo capturada de uma forma muito distorcida na mídia e pelo público em geral. Então, para que a gente entenda melhor essa questão e o que seria de fato identitarismo, identidade, identificação, deixo como indicação para vocês hoje. Bom, para essa semana eu vou deixar 2 indicações, inclusive a que o Victor indicou, eu estou bem interessado em fazer a leitura também, mas eu vou indicar esse aqui, que é do Tadeu da Silva, que é Identidade e Diferença. Ele organiza essa obra, tem até um texto do Hall também, tem vários capítulos, assim, discutindo sobre essa questão. O Victor até trouxe, não sei se foi no episódio anterior ou foi no primeiro, sobre essa questão da diferença também. Então é uma obra bem legal. E vou indicar esse daqui, que eu tenho um carinho muito grande por ele, que é O Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, sobre essa questão que a gente ainda escuta, infelizmente. Lugar de fala não é meu lugar de fala. Então ela traz uma discussão muito boa sobre essa questão do lugar de fala. Então deixo essa indicação para vocês também. Bom, a gente só tem a agradecer vocês que estão aqui em mais um episódio com a gente. E como a gente falou no início, que a gente tinha uma novidade, ainda não é a lojinha do Justamente, mas a gente tá com uma parceria com a Dona Criativa. Vou deixar o arroba dela aqui para vocês seguirem e encomendar também. Mas vocês podem estar encomendando essas belezuras de caneca nas nossas redes sociais. Então, seja aqui no nosso canal no YouTube ou lá pelo Instagram. Manda pra gente, quem tiver interesse, que a gente encomenda e combina direitinho pra entregar. Mas tá linda. E agora a gente vai poder tomar os nossos cafés maravilhosamente aqui. Ficaram lindas, gente. E tem todo um capricho aqui, a nossa cara mesmo, assim. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade. E nos vemos no próximo episódio. É muito bom ter vocês por aqui. Deixem comentários, sugestões, a opinião de vocês, o que é que vocês estão achando, o que é que vocês estão sentindo falta. Como a gente falou, é algo novo. A gente acha que agora a gente achou o tom, mas é muito bom também ouvir vocês aí, as impressões de vocês. O nosso objetivo é que a gente consiga trazer aqui para o nosso debate mais mente justa. Justamente. Let's go.